Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês. Eu vou apresentar agora o último conteúdo do controle de fluxo, tá? A gente já viu a estrutura if, hoje a gente vai ver duas estruturas, que é o for e o while. Conforme eu já comentei anteriormente, o for e o while fazem parte do que a gente vai chamar de controle iterativo, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu colocar aqui a minha caneta. Eu tenho aqui uma estrutura de um código, que está do lado direito, tá? Eu inicializo as minhas expressões, qualquer linha de comando, e o for e o while vão ter uma estrutura desse tipo aqui, né? Que vai ser um loop. Eu vou fazer várias iterações até atender ou deixar de atender uma expressão, tá? Então, as duas estruturas vão ter uma expressão de teste, que vai verificar se elas são verdadeiras ou não, tá? Se não for verdadeira, a gente nem executa esse for ou while, tá? Se for verdadeira, a gente sim vai entrar nesse ciclo aqui de iterativo, tá? Então, por exemplo, no caso do for, a gente vai sempre caminhar seguindo uma sequência pré-definida. A gente vai ter um vetor ou uma lista e a gente vai caminhar. Enquanto tiver elementos dentro dessa lista a ser executado, a gente vai caminhar dentro desse ciclo aqui. Então, eu vou verificar se tem alguma posição a ser executada naquele vetor ou lista para o for. Se for verdadeiro, true, a gente vai executar o corpo desse controle de fluxo aqui, né, desse loop. E depois a gente atualiza para a próxima posição e assim vai novamente, tá? Mesma coisa o while, a gente vai ter uma condição lógica que vai ser testada aqui e se ela for verdadeira, a gente executa o loop novamente, tá? Então aqui a gente vai circular nesse loop aqui enquanto tiver elementos para uma lista do for ou enquanto a condição lógica estabelecida para o while for verdadeira, tá? Se por acaso essa condição resultar em falso, ela não vai ser executada, ela vai vir para cá. Então, a gente vai sempre executar o while enquanto esse teste for verdadeiro, tá? Ou enquanto eu não estiver satisfeito no meu critério. Então, falando especificamente do for, a gente vai ter que iterar sobre elementos de uma sequência, tá? E essa sequência pode ser uma lista, um vetor ou uma string. E a gente vai executar na ordem que ela aparece na lista, tá? Não tem como pular posições. A gente vai ter uma lista e vai executar naquela ordem pré-definida. Então, eu posso gerar essas sequências usando estruturas do tipo lista ou vetor, ou funções especiais que eu já falei anteriormente. Tá? Aqui é o range, que cria para a gente uma sequência de números inteiros, o nparrange, que cria uma sequência de números fracionários, ou o linspace, que vai criar uma sequência entre dois limites, x0 e xf, com um número pré-definido de pontos. Tá? Então, a gente pode criar sequências desse tipo aqui, mas essas sequências também podem ser do tipo string, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, assim, a sintaxe de construção do for dentro do Python vai obedecer o que está aqui. Então, eu vou ter que chamar a sintaxe que vai ligar o comando for, no caso é for. Vou ter que definir aqui o índice, tá, que eu chamei aqui de var, mas esse aqui vai ser o meu contador. Então, o var ele vai receber o valor, na verdade, os elementos que estarão presentes na sequência que você definiu. Tá? Então, a gente vai gerar sequências primeiro, e cada elemento da sequência vai ser atribuído a var. Isso um de cada vez, tá? Então, suponho que eu tenho aqui 3 elementos nessa sequência. Então, o primeiro elemento vai ser definido associado a var, executo os comandos. Depois que os comandos acabaram, eu volto novamente aqui para cima, né? O comando volta para cá e var recebe o outro valor da sequência. E assim vai, tá? Sucessivamente, até acabar os elementos da sequência, tá? E aqui repare que tem 2 pontos, tá, gente? Da mesma coisa que tinha lá no if, aqui no for também é obrigatório colocar esses 2 pontos. No MATLAB a gente precisava colocar aqui um comando end no final para fechar, aqui não precisa, tá? O que vai marcar para a gente o bloco do for é justamente a indentação. Eu vou ter que manter aqui uma distância entre o for e o comando para ser gerado, então eu vou ter uma indentação. Tudo que tiver indentado faz parte daquele bloco de comandos do for, tá? Aí um exemplo que eu coloquei aqui embaixo foi com um contador de número de letras, por exemplo, tá? E eu coloquei uma sequência formada não por números. Eu não gerei usando os números. Eu gerei uma sequência usando strings, tá? Então são palavras. Então eu posso também iterar sobre uma lista de strings, tá? Então aqui eu criei uma lista de nomes, Maria, Hermenegildo, Anitel, aleatória, tá? E quero que eu conte o número de letras em cada nome desses, tá? Então, por exemplo, eu criei aqui o comando for, que é a chamada para o controle de fluxo, e a minha variável aqui eu chamei de
nome. Então é um nome genérico. Eu podia dar o nome que eu quisesse aqui, tá? Podia ser X, Y, A, B, C. Chamei de nome para ser uma coisa bem simples de entender. Então, cada nome que está na lista vai ser associado um de cada vez à palavra, à variável nome. Tá? Então, cada palavrinha que está aqui dentro dessa lista vai ser associada um de cada vez, tá? Então, eu entro no for associando Maria inicialmente, tá? Vou imprimir uma linha em branco, depois vou imprimir outra linha. Então, vou printar aqui um nome que for associado, no caso vai ser Maria, vai vir a palavra contém, o len, que é um comando para contar o comprimento de vetor ou até de string, tá? Vai me devolver o número de letras que está na palavra nome, que no caso é Maria, são 5 letras, e depois concatena com 5 também, tá? Então, quando eu rodo isso daqui, ele vai fazer Maria primeiro, depois Hermenegildo, depois Ana, depois Thelma, tá? Vai seguir a sequência que está aqui. A gente não teria como ficar pulando elementos, tá? Então, ele vai pegar cada elemento da lista, associar o nome e executa o comando. Depois que ele acabou de executar esse comando aqui, ele volta lá para cima novamente e o nome recebe outra palavra e assim vai, tá? Então ele vai seguir uma iteração até terminar todos os elementos dessa linha aí, tá? Dessa lista, desculpa. Um outro exemplo também eu posso iterar em uma sequência de números inteiros. Aqui eu usei o comando range, tá? Tá do lado aqui de esquerdo. Esse range que cria para a gente uma sequência de números inteiros. Aqui no caso ele vai incluir o número 1 na sequência e o 11 não. Lembra que é sempre exclusivo, né, o limite superior. Então ele vai de 1 a 10, caminhando de 1 em 1. Tá? Mesma coisa para x, mesma coisa para y. Então aqui eu tenho um laço de for alinhado com o outro. Então, primeiro ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai pegar o primeiro elemento dessa sequência, que no caso é o número 1, vai associar a x. Depois ele vai para a linha de baixo, vai pegar o primeiro elemento do intervalo aqui do y e vai associar a y. E executa o comando que está aqui. Né? E o que esse print aqui faz? Aqui eu deixei uma forma especial para vocês verem que eu posso fazer um print associando números. Né? Então, x aqui é um número, que é o primeiro elemento da sequência, e y também é um número, que é o primeiro elemento da sequência que está aqui. Então ele vai fazer o quê? Ele vai printar na tela aqui x vezes y, tá? Só que em vez de colocar a porcentagem d, ele vai colocar o valor que está aqui em x. Então, primeiro vai ser o quê? 1 vezes 1 é igual ao quê? A essa conta que está aqui. Tá? Igual a 1. Então, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai primeiro associar o 1 a x, depois vai vir para o for do y, vai fazer y igual a 1. Executa o print. Tá? Como o y aqui tem que terminar a sequência, antes de pular para o próximo x, ele vai executar esse print que está aqui, tá? E volta para o y aqui, até terminar toda a sequência de y, tá? De 1 a 10. Tá? Então vai ficar aqui 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até o y ir até 10. Quando o y chegar no final de y igual a 10, ele vai sair desse for aqui, tá? desse for mais interno, vai printar uma linha em branco, e depois que printar a linha em branco, ele volta lá para o for do x. Porque o x tem que ir de 1 a 10 também. Então, ele vai associar agora o x igual a 2. O x igual a 2, ele volta aqui para o for do y e faz tudo de novo. Aí vai printar o quê? 2 vezes 1, 2 vezes 2, até 2 vezes 10, que é o valor de y. E assim vai. Então, repara que ele tem dois fors, tá? Um interno e o outro externo. O interno ele é executado inteiramente, para cada passo do for externo. Tá? Então, a gente tem como alinhar. Se vocês fizerem esses comandos aqui, o de cima vai fazer esse contador de letras e o de baixo vai imprimir uma tabuada. Né? A gente está fazendo uma tabuada de 1 a 10. Então, vocês façam isso para vocês verem como que funciona isso. Tá? E essa indentação que eu falei que é importante, a gente já não tem um comando aqui de end. Né? Então, essa distância que está aqui, olha, o Python faz automaticamente. Tá? Essa distância é o que vai marcar essa indentação. A distância da coluna de onde começa o for, que está para dentro, faz parte do bloco dele. Tá? E o Python faz automaticamente isso. Eu também posso iterar sobre um array, tá? E fazer cálculos assim. Aqui no caso, eu quero determinar, por exemplo, vocês já podem combinar esse conteúdo aí com a disciplina de métodos numéricos e usar para calcular aí as raízes de uma função, por exemplo. Tá? Independente do método que a gente queira usar, a gente tem que ter noção de onde está a raiz. Uma forma fácil de fazer isso é você fazer um gráfico da raiz. Tá? Aqui no caso, eu tenho essa função, yx igual a x ao quadrado menos 3x mais 1, e quero determinar um domínio, uma região de busca das raízes dessa equação. Tá? Então eu vou ter aqui um roteirinho. Eu vou
primeiro definir um domínio para x, ou seja, eu tenho que saber onde eu tenho que calcular y. Tá? Então, um domínio para x, calculo os valores de y nesse domínio e verifico onde o y se aproxima de zero, que é justamente o significado de raiz. Né? Então, o x que faz com que y zere, esse x vai ser uma raiz. Tá? Então, esse é o conceito de raiz. Então, aqui eu já deixei para vocês um programinha em Python, tá? Que vai fazer esse roteiro, que é definir um domínio para x, calcular os valores de y e verificar onde x, y igual a zero. Tá? Então, aqui eu importei duas bibliotecas, tá? A primeira é a NumPy, que vocês já conhecem. A segunda é a biblioteca que faz gráficos, Matplotlib PyPlot, estou importando com esse nome de PLT. A gente vai ter uma aula específica só sobre PLT, tá? Então, essa parte está aqui embaixo, só uma parte que eu adiantei para vocês. Então, aqui eu tenho o roteiro, que eu vou ter que definir o domínio para x. Então, eu vou usar aqui o comando linspace, olha, para criar o meu domínio de x. Então, eu estou criando aqui n pontos, no caso n igual a 9, eu arbitrei 9, podia ser 10, 100, tá? Então, com esse comando aqui, linspace, eu vou criar 9 pontos entre menos 1 e 1. Então, esse é o comando linspace. Então, já criei o domínio. Agora, eu tenho que calcular os valores de y para cada valor de x, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, o Python me exige que eu aloque memória para o y, porque não tem como guardar valor numa posição de vetor que não existe ainda, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um vetor y que tenha o mesmo tamanho de x, tá? Então, x aqui tem tamanho o quê? Tamanho n. No caso aqui, n igual a 9, né? Então, x tem tamanho n. Então, eu vou criar o y como sendo um vetor de zeros, e cada posição desse vetor vai ter um valor igual a zero. E depois eu vou substituir pelo valor que a equação vai me devolver. Tá? Então, primeiro eu aloco memória, eu crio a variável y, e agora eu vou fazer um vetor, uma estrutura for para preencher cada posição desse vetor y. Tá? Então, aqui eu vou ter o quê? Criei uma variável genérica, tá? Pode ser y, x, tá? X não, x já tem que ser essa variável, tá? Mas pode ser qualquer letra, exceto as anteriores, tá? Então, aqui o K ele vai ser uma sequência com o comando range, tá? Range de n. Aí, se vocês lembram bem lá, range de n vai criar o quê? Vai ser uma sequência de números inteiros, partindo do zero e andando de 1 em 1. Tá? Quando eu chamo apenas o n, significa que o ponto inicial é zero e o passo de 1 em 1. Tá? Isso a gente viu no vídeo do if. Então, assim, quando o k chegar aqui nesse for, ele vai receber o primeiro valor da sequência, que no caso é 0. Tá? Então, vai ser k igual a 0 e vem para cá. Então, onde tiver k, a gente vai saber que k já é igual a 0. Tá? Então, x, quando k é igual a 0, é o primeiro valor dessa sequência que está aqui. Tá? Quem é o primeiro valor dessa sequência? É o menos 1. Então, vai ser menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais 1. Beleza, já fiz esse cálculo. Depois que ele fizer esse cálculo, ele vai voltar aqui para cima e vai iterar o k para o próximo valor da sequência, que no caso é 1. Então, o k vai valer 1. Então, fazendo dessa forma aqui, tá? Não pode esquecer que o x já foi definido aqui na linha de cima. Então, o x ele tem valores para cada valor de k. Tá? E como são 9 elementos em x, por isso que o k vai de 0 até n, tá? Esse range aqui. Fazendo isso, o meu y está todo preenchido com os valores dados por x. Né? Segundo a expressão dele em cima lá. Então, agora eu posso, por exemplo, querer ver os valores numéricos de x, vou dar um print de x, vou definir na sequência. Já calculei os valores de y, eu posso fazer um print de y. Tá? E agora só falta verificar onde y se aproxima de zero. Tá? Posso fazer isso usando os vetores, mas o mais simples é usar uma figura gráfica. Tá? Então, a gente vai ter uma aula para explicar como se gera esses gráficos. Mas aqui vocês já podem ver que eu vou ter que informar a sequência da abscissa, que é o x, e a informação da ordenada, que são os y. Aqui eu vou gerar uma figura com bolinhas vermelhas, e entre as bolinhas vai ter tracejado. Aqui criei a legenda do eixo x e a legenda do eixo y, e ainda coloquei um grid nesse gráfico. Tá? Então eu posso gerar isso e vou formar uma figura desse tipo. Tá? Então repara aqui que o meu x variou de menos 1 a 1, conforme eu criei aqui, usando o linspace. Então, esses pontos são todos igualmente espaçados. E em cada ponto de x, eu calculei o valor de y, que foi o for, que permitiu fazer isso. Tá? E aqui o último passo do roteiro é verificar onde y se aproxima de zero. Tá? Então, eu posso ver que aqui está o zero do y, e nessa região aqui, tá? Eu posso ver que o y
ele se aproxima de zero aqui. Então, o zero está aqui do y, caminho para cá e vejo que é por aqui que está o y igual a zero. Tá? Especificamente onde ele cruza essa linha do zero. Então, a minha raiz estaria aqui, nessa posição. Então, assim, aqui só foi pedido para determinar o intervalo de busca, não o valor da raiz propriamente dito. Tá? Então, aqui, se você fosse definir lá para o professor Wellington qual é o intervalo, né, você tem que formar qual é a faixa que você vai procurar. A raiz podia dizer que seria entre 0,25, né, e 0,50. Então, esse seria o seu intervalo de busca. Tá? A gente sabe que a raiz vai estar nesse intervalo. Então, o método da falsa posição, regular force, né, obsessão. Por que esses métodos numéricos para calcular a raiz? Você poderia usar aqui para determinar. Então aqui eu vou achar uma raiz, mas aqui é uma equação de segundo grau, né? Então a gente pode esperar que outra raiz apareça mais para frente. Mas com esse intervalo aqui, só consigo achar uma raiz, que no caso é aqui que eu marquei com a setinha, tá? Vai ser uma coisa perto de 0,3, aí 0,4, até por aí. Então, gente, essa é a aplicação do for, tá? Lá na frente eu falo um outro detalhe dessa aplicação, desse comando. O while é o outro comando para laços iterativos, tá? Controle iterativo. A gente vai ter uma ideia parecida com o for, só que o while ele não tem uma lista pré-concebida para execução. Tá? Ele vai ter aqui uma condição lógica. Então, se aquela condição lógica ou expressão lógica for verdadeira, os comandos definidos dentro da sintaxe do while vai ser executado. Se não, a gente nem entra naquele bloco de texto. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um laço, um critério lógico, dizendo que eu posso aumentar o valor de K até um limite superior, que é um K total. Eu posso ir marchando o tempo aí, ou no espaço, até que o meu K atinja um valor aqui. Quando o K for maior que K total, a gente não executaria mais o laço do while. E também posso usar um critério lógico de tolerância. Por exemplo, eu quero executar a minha tolerância usando esse limite aqui, tá? Aqui porque n podia ser um 5, 10, a gente mais à frente vai usar um exemplo com isso. Mas quando vocês forem fazer busca de raízes ou aproximações polinomiais, vocês podem definir um critério, tá? A tolerância de aproximação é um critério desses aí. Então aqui eu vou rodar um laço com while, enquanto a tolerância estiver maior que isso. A gente normalmente começa com um valor elevado com tolerâncias, por ser 1000, tá? E 1000, a depender aqui do valor de n, tá? Vai ser maior que isso. Então, como 1000 é maior que isso, o laço while vai ser verdadeiro, ele vai ser executado. Até que a tolerância seja menor que o valor limite definido. Então, a gente deixaria falsa aquela expressão e o loop não seria mais executado. Tá? Você também pode usar como critério a distância entre uma variável que vai iterando com o tempo. Você pode dar um chute inicial para a sua variável de busca, que eu chamei aqui de x-velho, e esse x-velho é atualizado dentro do código e passa a ser chamado de x-novo. Então, você vai atualizando esse código até que a distância ou a diferença entre o x-novo e o x-velho não seja relevante. Tá? Então, aqui a gente vai rodar o laço for enquanto a distância entre essas duas variáveis for maior que o erro que você pré-definiu. Tá? Então, o Wellington pode explicar melhor para vocês na aula teórica de método numérico, mas normalmente a gente vai usar um laço baseando-se em critérios lógicos desse tipo aí. Tá? Aí, como exemplo, eu vou aqui adiantar um conteúdo que o Wellington vai passar, que é o método de Newton-Raphson. Esse método permite calcular raízes, né, de uma função. Tá? Então, o que ele faz? Ele vai receber aqui um valor de x, aqui pode ser o x-old, mas deixei x aqui para ficar carregado a notação. Tá? Então, o meu x-new, que é o x novo que vai ser atualizado, ele vai receber aqui o valor do x antigo, menos o valor da função, definido nesse x antigo, tá? Dividido pela derivada da função, também calculada no x antigo. Então, quando eu faço esse cálculo aqui, todo esse valor vai ser armazenado em x-new. Então, eu posso usar isso como cálculo iterativo. Até que a diferença aqui do x-old anterior, que é esse x velho aí, ou o x puro, escrevi aqui que esse cara aqui seria o nosso valor velho, tá? Ele vai ser atualizado. Eu posso montar aqui um laço while para esse problema aí, tá? Por exemplo, eu disse aqui que o limite que eu quero para tolerância é 10 a menos 5. Então, se for tolerância, vai ser esse limite aqui, ó. Repara que é similar a esse critério que eu defini para convergência, tá? Então, a minha tolerância vai ter que ser da ordem de 10 a menos 5, tá? E
while vai rodar enquanto o erro for maior que isso. Quando o erro cair abaixo da tolerância, esse laço while não vai acontecer mais, tá? Então é por isso que eu começo o meu erro com valor grande, comecei com valor de 100, tá? Então 100 é maior que a tolerância? 100 é maior que isso aqui. Então, como isso aqui é verdadeiro, esse laço aqui vai acontecer, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer essa expressão do while com uma expressão lógica aqui logo de entrada, tá? Para ser verificada. Então, novamente, pessoal, tem que colocar aqui dois pontos para executar esse laço, tá? Então, eu defini já a tolerância e qual é o erro inicial. E também defino qual é o x inicial, que é o chute para a minha raiz, tá? Repara que aqui eu estou chutando um x que está nesse intervalo aqui. A função é a mesma, tá? Estou chutando aqui um x nesse intervalo. Eu chutei o x de 0,5 para achar essa raiz. Então, temos um valor de 0,5. Aqui eu vou calcular a mesma expressão lá do y que eu tinha no slide anterior, tá? X ao quadrado menos 3x mais 1. Aqui também tem a derivada dessa equação. A derivada disso é 2x menos 3. E calculo x_nil usando essa expressão aqui de Newton-Raphson, que é o x antigo que eu defini, que é de 0,5, menos y dividido pela derivada. Tá? Então, cada um já foi calculado no valor de x inicial e obtenho o x_nil assim. Tá? Aí aqui eu vou agora calcular o erro, como está aqui, olha, o erro vai ser essa diferença entre o x novo e o x velho, tá? Então eu tenho que calcular uma absoluta, porque a gente não está se importando com um sinal, só com a aproximação. Então eu faço aqui x_nil menos x e armazeno esse valor em erro, tá? E já atualizo o meu x antigo, passa a ser o x atual, tá? Isso para que na hora que eu fizer aqui a volta para o próximo passo aqui do while, o x que vai vir aqui para cima não é um x inicial, tá? Já é um x atualizado. Então aqui ele vai fazer o quê? Antes de começar o bloco novamente, ele vai verificar se o erro já está abaixo da tolerância. Se o erro não estiver abaixo da tolerância, ele roda novamente o código, tá? E assim vai, ele roda, atualiza o x e volta para cá. Então isso aqui vai acontecer sempre até o momento que o erro aqui não é mais superior à tolerância, tá? Não é maior que a tolerância mais. Quando isso aqui se tornar falso, aí o laço é o while para e a gente obtém a resposta, tá? Então eu posso, quando isso aqui terminar, quando esse laço o while terminar, eu vou ter o x_nil, que é a solução do problema, e posso calcular qual é o valor de y nesse x_nil, tá? Como aqui estou querendo que esse problema converja até atingir essa solução, então eu espero que o valor de y nesse x_nil aqui, né, como eu falei, o método de Newton-Raphson é um método de busca de raízes, tá? Que depende do chute inicial. Então eu chutei já perto de uma raiz, que é o que está nesse gráfico aqui, tá? Chutei o 0,5. E aqui o while vai terminar quando o erro for menor que a tolerância, tá? Quando for menor, isso aqui se torna falso e obtenho a solução. Aqui eu vou calcular então o meu y nesse ponto que foi a solução. O que eu espero de obter como resposta, tá? Aqui eu vou printar na tela o x_nil, que é a raiz que eu quero. O y, como o x supostamente é uma raiz, o y tem que dar igual a zero, tá? Porque ele é uma raiz da equação. E o erro aqui, eu espero que seja abaixo da tolerância, porque é o que eu coloquei como condição, tá? Se a gente rodar esse código, a gente vai obter um x_nil de 0,38, o y_nil de 0 e um erro aqui de 2 a 10 menos 10, tá? Então, repare que o erro aqui foi menor que a tolerância exigida. Então, de fato, convergiu a solução. Meu y está em 0, ou seja, o valor de x encontrado é uma raiz. Se eu volto lá e olho no gráfico o valor de 0,38, ele está dentro do intervalo aqui. Né? 0,38 está aqui, que é a raiz, de fato, dessa solução, dessa equação. Então, esse método vocês vão ver como é ele foi na disciplina teórica. Tá? Aqui só adiantei como seria a aplicação desse while para o cálculo disso daí. Tá? Então, é bem simples aí, gente. Não é para complicar. Além de ter o while e o for com um uso básico, como eu mostrei para vocês, a gente também pode enriquecer o código com cláusulas especiais, tá? Que a gente vai ter o nome de break, continue e else. Eu posso usar as três aqui com for e while, tá? Então, o break, o que ele vai fazer? Ele vai permitir uma saída prematura do loop, tá? Então, você pode colocar uma condição lá. Por exemplo, você quer parar sempre a iteração quando x é maior que um limite, x é maior que 100. Então, você coloca lá um if para verificar se o x é maior que 100. Se o x for maior que 100, você fala break. Então, ele sai do código. Ele sai daquele laço
de iteração que você quer fazer. Então ele permite uma saída prematura. Ele vai embora, tá? E continua aqui com o resto do código. A outra cláusula especial, que é contínua, a gente vai fazer o quê? Dentro de laço for e while também, tá? Sempre quando um critério que você quer for atingido ou atendido, ele for verdadeiro, em vez de você dizer assim, para ele fazer um break, para ele sair desse código, você pode falar assim, não executa o resto do bloco iterativo. Você pode parar aqui e voltar para a próxima iteração. Tá? Então você estaria dando um bypass no resto do código, como se fosse isso. Tá? Então você atende um critério e ignora o resto daquele loop. Tá? Então você iria para a próxima iteração. Então, repara que um te manda para fora da iteração e o outro ignora o resto aqui. Então, essas duas linhas que não seriam executadas depois do contínuo, se o critério que está aqui com o if fosse ser atendido. Tá? Então, tanto o break quanto o contínuo, eles vão precisar de um if dentro do laço for para verificar uma condição. Se aquela condição for atendida ou verdadeira, você ou manda sair ou manda ignorar o resto do código e ir para a próxima iteração. Tá? Em algumas aplicações isso vai ser interessante. E a última cláusula especial é o else. Esse else aqui ele vai fazer parte tanto do while quanto do for. Tá? O exemplo aqui do lado está só para o for, mas eu posso usar para o while também. Então o que vai acontecer aqui? Eu já falei para vocês que o for vai iterar em cima de uma lista. Tá? Então ele vai ter aqui uma lista, um vetor, e esse var vai receber um valor de cada vez dessa lista aqui. E executa o código. E assim vai até terminar. Tá? Se por acaso der algum erro aqui, ou esse iterável, essa lista terminar, a gente vai executar o comando else. Tá? O else então é como se fosse um erro. Né? Quando eu terminar aqui de rodar o for, rode o else, significa isso. Tá? Então esse else vai ser uma parte da estrutura de controle iterativo aí, que é executada quando o laço for terminar, ou seja, eu acabei com todos os elementos da sequência, ou quando, no caso de um while, tá? Quando a condição lógica do while for falsa. Se for falsa, a gente pode imprimir o que está no else. Tá? Então esse cara aqui só vai funcionar quando a gente tiver terminado o for, ou quando o while resultar numa condição falsa, ou seja, quando o while tiver convergido. Tá? Ou você ter começado com um valor errado, que não atende àquela expressão lógica. Tá? Então aqui são coisas especiais, a gente nem sempre vai usar, mas é bom ter noção, vocês podem pegar um código que apareça o break, continue e o else. Aqui deixei 3 exemplos para vocês verem aplicações desses três comandos, tá? Aqui no primeiro eu coloquei um break dentro do laço de while, tá? E além do break, eu também coloquei um else. Repara que tem 2 pontos, tá? No while e no else, tá, gente? No break não precisa de 2 pontos, não. Então aqui eu quero fazer o quê? Eu quero... eu vou criar um vetor, tá? Esse vetor vai receber um valor de acordo com a posição. Então, imagina que você tem um vetor V, e cada elemento desse vetor é um VI, tá? E o VI vai ser igual a quê? I ao quadrado mais 1. E eu quero montar agora esse vetor com 10 elementos, tá? Então aqui eu posso fazer o seguinte, gente. Olha, eu vou dizer que I é igual a 0, ou seja, eu quero começar a preencher esse vetor aqui a partir da posição 0, e N é igual a 10. Então o Python me permite atribuir valores assim, tá? Eu poderia ter feito cada um em uma linha, I igual a 0, e a linha de baixo N igual a 10. Mas também posso fazer assim, que ele vai associar o 0 a I e o 10 a N. Tá? Ele faz essa associação individualmente aí. Poderia ter mais elementos aqui que ele faria a mesma coisa. Tá? Então eu quero preencher esse vetor que tem essa expressão aqui, só que eu não quero que os elementos do vetor recebam valores maiores que 15. Por isso que eu disse que o vetor e o elemento máximo de V tem que ter 15. Tá? Como eu já fiz lá no outro exemplo para vocês, eu aloquei aqui um espaço de memória para V, e como quero 10 elementos, eu estou criando um vetor cheio de elementos zeros e tem tamanho 10. Tá? Então aqui já criei o vetor, agora eu quero preencher cada posição desse vetor com essa expressão aqui. Então, assim, eu vou fazer o quê? Eu vou começar na posição 0 e quero preencher até a última posição, que é o N. Tá? Então, eu vou caminhar nesse vetor, começando na posição 0 até chegar na enésima posição. Então, eu vou começar com I igual a 0 e vem para cá. Aí eu vou comparar. 0 é menor que 10? Então, o while vai acontecer. Então, eu vou preencher a primeira posição, que é o I igual a 0. Então, vai ser V de 0 igual a 0 ao quadrado mais 1. Isso vai dar o quê? Vai dar 1. Então, o V0 é 1. Aqui ele vai comparar. Esse V0, que o I vale 0, né? V0 é maior que V máximo?
A gente sabe que não, porque deu 1, né? Então, como isso aqui é falso, esse if não acontece, tá? Então, na primeira passagem aqui, eu já verifiquei que esse primeiro elemento do vetor V não é maior que o valor máximo, que 15. Então, ele não faz nada aqui e vem direto para esse contador i. Aqui o i, que começou como 0, vai ser atualizado para i mais 1. Então, vai ser 0 mais 1, que vai dar 1. Então, quando passar por aqui, eu vou voltar aqui para cima com i sendo 1. Agora ele vai comparar. 1 é menor que 10? Então ele faz isso aqui novamente, tá? Então ele vai executar isso aqui, gente, enquanto esse while for verdadeiro. Um negócio que vai chegar uma hora que esse elemento que eu estou calculando aqui, que é o VI, ele vai ser maior que o V máximo. Quando acontecer isso, ele vai dizer assim, que qualquer elemento que vier depois de I vai ser igual a V máximo, que no caso é 15, tá? E ele vai fazer isso e vai dizer break, ou seja, termina esse laço do while. Então ele vai preencher o resto dos valores com o valor máximo, tá? Que no caso era 0, agora vai ser 15. Isso aqui é melhor vocês implementarem para entender melhor. Mas aqui eu quero só mostrar para vocês que esse while só roda enquanto esse critério for verdadeiro. Quando isso aqui for atingido, quando atingir essa condição lógica, ele vai fazer com que o resto dos elementos do vetor V tenha valor máximo, ele aciona o break e para esse laço while, tá? Aqui, no caso, se eu tivesse começado com um valor maior que 10, que é o n, né? Se fosse 15 ou 20, 20 é maior que 10, desculpa, 20 é menor que 10? Não, 20 é maior, então isso seria falso. Se eu tivesse começado então com o valor de i errado, ele não executaria esse código aqui e viria para o else. Iria imprimir o quê? Que i deve atender a condição de que i é menor que n. Tá? Então esse else aqui só vai funcionar quando a condição lógica do while for falsa. E não quando o break desligar o while, tá? Então o break desliga no while, você desliga todo o while e o else nem aparece. Vocês podem depois imprimir o V e verificar lá o valor dele, que vai dar preenchido com alguns valores iniciais e o resto vai ser 15. Tá? Aqui tem um else. Aqui é bem legal, porque primeiro eu tenho uma lista, o nome de Maria, e tenho os números também. Tá? Criei uma lista vazia para nomes e números. O que eu quero fazer? Eu quero identificar se o elemento da lista é uma palavra ou é um número. Tá? Então eu vou ter que iterar aqui em todos os elementos desse info e alocar. Maria vai para nome, Ana também e Theo também. Eu vou acumular esses caras aqui, desses vetores. E os números também aloco na lista adequada. Tá? Então aqui eu vou ter um laço for, porque eu quero iterar, andar na lista pré-definida. E chamei de W, que é variável, só para poder dizer que a gente pode usar a letra que quiser, tá? A gente podemos ter usado aqui dado, data, né? Alguma coisa assim. Mas aqui W vai receber cada um dos valores dessa info, um de cada vez, tá? Então, o primeiro elemento do info é Maria. Então, Maria, sai da info e vem para W. Aí a gente vai para dentro do código. Esse código aqui, instance, ele vai verificar se a variável que foi jogada em W é uma string, tá? String é um conjunto de caracteres, tá? Então, o primeiro elemento aqui do info vai vir para W e aqui ele vai comparar esse primeiro elemento com uma string. Maria é uma string? Maria é um conjunto de caracteres e letras só. Então, se isso aqui for verdadeiro, esse if vai ser verdadeiro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, se o primeiro elemento é uma string, pega a lista de nomes e aumente com a posição, com o valor que está em W, no caso é Maria. Então a lista estava vazia antes, agora ela não está mais vazia, porque ela vai receber o valor que está em W. Tá? Volta lá atrás nos vídeos dos vetores e matrizes, que lá eu explico por que eu crio listas assim. Tá? A lista ela acumula valor usando o append. Se agora como aqui já foi verdadeiro, ele não vai executar mais nada aqui e volta para a próxima posição do info. Tá? O próximo elemento do info é 2020, então 2020 entra em W. Aí vai comparar aqui. 2020 é um string? Não é. 2020 são números, né? Não é caractere alfanumérico, não é alfabético. É um número. Então isso aqui vai ser falso e ele vai executar o else. Né? O else só é executado porque deu falso aqui em cima. Então, como ele não é uma string, ele só pode ser um número. Então, eu vou pegar aqui a lista de números que está vazia e vou adicionar agora o elemento que estava em W, que é 2020. Então, ele estava vazio, agora tem 2020. Então, acabou aqui de fazer isso, ele volta aqui para cima e pega o próximo elemento. Então, ele vai pegar Ana e Theo
vai jogar aqui nos nomes, e o último elemento que 0.23 vai jogar nos números, tá? Então ele vai fazer isso aqui até acabar os elementos todos de info. Quando acabar, ele vai ligar o else. Ele lembra que o else, né, aqui no slide anterior, ele só vai executar aqui o else quando o loop for terminado, tá? Quando o loop terminou, a iteração do for terminou, ele executa aqui. Aí ele vai imprimir na tela, verificação terminada, e vai falar se ele tiver algum nome acumulado, né, então se o complemento dos elementos de nomes for maior que 0, printa isso aqui. Ele vai printar que os nomes encontrados foram os nomes que estão dentro dessa lista de nomes. Se também tiver algum número encontrado na lista, ou seja, for o complemento da lista de números for maior que 0, ou seja, tem um elemento lá dentro, né, ele vai printar os números e dizer quais números foram os elementos printados lá. Então é bem interessante também esse tipo de construção. E a última aqui, que é o continue, ele lembra que ele falou que eu disse o seguinte, que o contínuo ele verifica se uma condição foi satisfeita dentro do laço, pode ser do for ou do while, tá? E quando ela é atingida, ela não executa o resto do código. Então aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês é um exemplo que vai verificar se o número informado na sequência é um número par ou ímpar, tá? Então aqui estou criando um intervalo, uma sequência de valores inteiros de 2 a 10, então ele vai ser 2, 3, 4, 5, 6, até 9. Não pode esquecer que o último elemento aqui ele é exclusivo, ele vai ter o valor anterior só. Então, assim, num aqui vai receber um valor de cada vez dessa sequência numérica de números inteiros, tá? Então, o primeiro número aqui vai ser o 2, então o 2 vai ser associado a 1. A gente pode executar o código agora. No Python, gente, esse símbolo de porcentagem aqui significa o quê? Que ele vai colher para a gente o resto da divisão, tá? Ele vai dividir num por 2, só que eu não quero o resultado dessa divisão, eu quero o resto, tá? Então, quando eu quero encontrar o resto de uma divisão, eu uso esse símbolo de porcentagem, né? Por exemplo, se eu pegar aqui 10, porcentagem 5, quanto vai ser isso? Qual é o resto da divisão de 10 por 5? É 0, tá? Porque dá 2 aqui a divisão, mas não sobra nada. Então, posso colocar aqui dessa forma. Qual é o resto da divisão de 10 por 3? Eu consigo fazer o quê? 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Então, o meu resto é 1. Tá? Então, porque 3 vezes 3 é 9, mais 1 dá 10. Então, o resto dessa divisão aqui de 10 por 3 é 1. Então, assim, esse símbolo de porcentagem, ele nos devolve o resto, tá? E não a divisão em si. Então, aqui, para dizer se o número é par ou ímpar, o que eu estou fazendo? Estou pegando um número que está nessa sequência e dividindo por 2. Se o resto dessa divisão, ou seja, com esse caractere especial dividido por 2 aqui, se esse resto for igual a 0, eu tenho um número par. Tá? Ele vai printar na tela encontrado o número par e imprime o número. E como ele já encontrou o número par, eu não preciso verificar se aquele número é um número ímpar, porque eu já sei que é um par. Né? Então eu tenho um contínuo, e o contínuo vai fazer o quê? Vai me jogar novamente aqui para cima, o laço do for, sem imprimir isso aqui. Tá? Aí vai para o próximo, vai para o 3. Né? Então o 3 já vem para 1, e vai fazer aqui essa divisão de 3 por 2. O resto da divisão de 3 por 2 é igual a 0? Não é. Tá? O resto da divisão de 3 por 2 é 1. Então isso aqui não vai ser verdadeiro, ele não vai executar o contínuo. Tá? Ele vai vir aqui para a última linha, já que o if foi falso, ele não olha para o bloco do if e imprime aqui embaixo, o encontrado número ímpar. Então ele só entra nesse laço aqui de if sempre que o número for par. Ou seja, sempre quando o resto for igual a 0. Então, assim, a gente pode usar partes do código para identificar o par e partes para identificar o ímpar. Tá? Então, aqui ele identifica o ímpar por exclusão. Se o número não é par, ele só pode ser ímpar. Tá? Então, aqui o contínuo, ele joga o código, quando se encontra um par, lá para o cabeçalho novamente, sem dizer que é um ímpar, porque não precisa. Tá? E quando o número não é par, ele pula aqui o if, porque isso aqui vai ser falso, e imprime a última linha. Tá? Então, é bem simples, eu recomendo que vocês também implementem aí, para entender a aplicação desses 3 comandos, break, else e contínuo. Tá? E aqui, como último exercício que eu sempre eu deixo também resolvido para vocês, lá na teoria de cálculo, a gente tem lá, acho que é cálculo 4 ou cálculo 3, você pode ter um cálculo baseado em séries, né, séries infinitas e tal, como solução. Essa série aqui é uma série especial, se a gente for para o infinito, né, quando o n cresce muito, esse somatório tende a π sobre 4. Tá?
Então aqui eu quero sugerir a vocês que usem uma estrutura com um while e verifiquem quantos termos são necessários para aproximar numericamente essa soma aqui, de modo que o quê? Que essa soma numérica se aproxime do valor limite, que é π sobre 4. Tá? E aqui que era um erro quadrático de 10 em menos 5. Tá? Então, por exemplo, você pode calcular esse erro quadrático sendo o seguinte: você vai ter a variável erro, ela vai ser o somatório que você vai encontrar aqui, então você vai ter um somatório calculado por essa expressão, tá? Menos o valor dado lá pelo cálculo. Essa aproximação que está aqui tem que ser menor ou igual a 10 a menos 5. Tá? Então, assim, você vai fazer esse contador aqui de 0 até n, tá? Esse n pode crescer indefinidamente até que esse erro aqui seja menor que 10 a menos 5. Tá? Então, a ideia é usar o while. Aqui já deixei resolvido para vocês e bem comentado, tá? Estou usando aqui umas letras diferentes do que eu escrevi aqui agora para vocês. Mas, de certa forma, eu estou usando aqui, olha, a soma limite informada pelo cálculo, que é π sobre 4. E o π no Python está dentro da biblioteca NumPy, tá? Então, tem np.py, eu encontro esse valor de π. E tem aqui o while, aqui estou usando para 10 a menos 6, né? Aqui para 10 a menos 5. Então, um errinho aqui, mas aqui eu apertei mais a minha solução, tá? Vocês podem fazer para 10 a menos 5. Na verdade, vocês podem ir trocando, tá? Você pode colocar aqui um valor bem baixo, 10 a menos 1, depois ir apertando, tá? Quanto maior for esse expoente aqui, gente, sendo menos 6, menos 10, significa que eu estou querendo que essa diferença seja pequena lá na 10ª casa decimal, lá na 15ª casa decimal, tá? Então, quanto menor o valor que é exigido, mais apertado estou fazendo o meu problema, tá? Estou exigindo mais dele. Então, aqui eu calculo os termos da sequência, usando a própria expressão que eu informei ali, e estou usando uma lista que eu estou acumulando o valor calculado por cada termo, faço a soma desses elementos, tá? Então, essa linha que está aqui, ela corresponde a isso aqui, tá? Só que o n, ele começa igual a 0, tá? Então, estou pegando aqui o primeiro elemento da sequência. E conforme eu vou iterando, esse n vai aumentando, tá? Então, o n está crescendo aqui. Quando isso aqui se tornar falso, ou seja, quando o erro for menor que o exigido, eu vou para o laço else, que vai imprimir na tela. O somatório pode ser aproximado com n termos, tal. Tá? Então, aqui é bem simples de fazer. E aqui, novamente, estou usando um bloco de impressão, porque é interessante de ver, tá? Mas a gente vai ter um vídeo só sobre a impressão aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o for, tá? Então, aqui tem um problema já digitado, está na tela ali, e eu tinha pedido para 10 menos 5, né? Vou colocar aqui a tolerância, e vou rodar aqui o código. Então, ele roda, faz o gráfico aqui, ainda enquanto que o somatório pode ser aproximado com 80 termos. Então, significa que eu vou ter 80 elementos naquela sequência, e a soma desses 80 elementos vai corresponder naquele grau de precisão que eu exigi, 10 menos 5, ao valor da teoria lá. Tá? E aqui também tenho o comportamento dessa soma, né, ao longo do tempo. Aqui o limite da soma que veio da teoria de cálculo é essa linha vermelha, e minha soma numérica feita no computador é essa linha azul. Então a gente vê que ela converge para o valor dado lá pela teoria de cálculo. Tá? A gente poderia fazer critérios diferentes, né? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui 10 a menos 2, seria bem frouxo esse problema. Ele vai convergir com menos termos, aqui convergiu com 3 termos. Mas a gente vê que a aproximação é bem ruim, não convergiu nada, né? Então eu posso também agora apertar mais e colocar 10 a menos 6. 10 a menos 6, olha, ficou bem mais convergido aqui, tá? E agora ele usou 250 termos. Quando eu tinha feito com 10 a menos 5, era 80 termos. Então, conforme você vai apertando esse critério aqui de tolerância, você vai exigindo que mais termos sejam adicionados à sequência numérica ali. Tá, gente? Então, assim, implementem, brinque com o código aí, tá? E se tiver dúvida, podem enviar na sala ou me mandar e-mail também. Então é isso, eu concluo o vídeo por aqui. E bons estudos para vocês, até a próxima gravação que eu vou fazer para vocês, tá? Tchau, tchau.